Olá pessoal do Música para Paroxítona. Antes de mostrar aqui o nosso artista que vamos focar nessa semana, vamos marcar presença aqui e falar, não tinha como não falar dela. No dia 20 de janeiro, agora último, quem nos deixou foi a gigante Elza Soares, uma das maiores cantoras que nós tivemos no nosso país. Apesar de pouco divulgada, apesar da obra dela não ser tão conhecida, mas todo mundo, os grandes críticos, a colocam como uma das maiores vozes. Ela foi escolhida pela revista Rolling Stones como a voz do milênio. Tinha uma facilidade incrível com a voz, começou a cantar samba lá no início da década de 50, fez sucesso na década de 60, 70, acabou virando aí no ostracismo e depois foi revelada lá, foi chamada de volta aos palcos pela sua obra, por tudo que ela significava pelo Caetano, lá em 84. Vamos voltar aqui e falar da Elza. Já falamos há 2 anos atrás, quando ela completou 90 anos, nós temos uma postagem aí falando um pouco da vida da Elza. Acho que muita gente também já viu pela TV esses dias falando dela, que ela foi esposa lá do genial jogador Garrincha e tudo. Ultimamente ela fez aí alguns discos incríveis aí com uma geração nova da música. Mas eu gostaria de deixar uma frase dentre tantas frases da Elza citadas aí nesses dias, falando de racismo, de preconceito, de tudo que ela passou na vida por ser negra, por ser pobre. E tem uma frase dela que eu achei muito legal, abre aspas, não tenho medo de nada, temos que ensinar o medo a ter medo de nós, fecha aspas. Então, fica aí essa frase aí dita pela incrível Elza Soares, que nos deixou no dia 20 de janeiro, coincidentemente ou não, no mesmo dia que morreu seu marido Garrincha, há 39 anos atrás. Garrincha morreu no dia 20 de janeiro de 1983. Então, 39 anos depois, no mesmo dia, faleceu a nossa querida Elza. Aqui na nossa primeira postagem internacional do ano, nada mais, nada menos do que um dos maiores ícones da música do século XX. Se não for o maior, está entre os maiores. Estou falando aqui de Elvis Aaron Presley, o rei do rock Elvis Presley. Se estivesse com a gente, Elvis Presley no dia 8 de janeiro, estaria completando 87 anos de idade. Acho que todo mundo aí já deve ter ouvido algumas canções do Elvis, mesmo os mais jovens aí. Muito difícil não ter ouvido nem falar do Elvis. Se não ouviu muitas músicas do Elvis, está aqui agora na nossa postagem uma grande oportunidade aí, principalmente os mais jovens, de poder ouvir aí o rei do rock. Elvis Presley, muito embora muita gente ache que ele tenha nascido em Memphis, uma cidade lá do estado do Tennessee, Elvis nasceu em Tupelo. Tupelo é uma pequena cidade de aproximadamente 40 mil habitantes, no estado de Mississippi. Elvis morou lá até aos 13 anos e depois foi com a família para Memphis. Em 1954, aos 19 anos, se juntou aí a mais 2 músicos, formou um trio e fez a primeira gravação. Em 55, esse trio entrou aí um baterista, formou um quarteto e já começaram a fazer as primeiras gravações. Em 1956, Elvis lançou um single com a música Heartbreak Hotel, que na verdade foi o primeiro sucesso assim do Elvis, que depois se tornou aí um clássico na sua carreira. Esse ritmo usado por esse quarteto
é o rockabilly. Rockabilly era um ritmo aí lá dos Estados Unidos, iniciado nos anos 50, que era como se fosse aí o pré do rock and roll. Então, foi esse ritmo aí que deu início aí à carreira do Elvis e depois se tornou o rock aí lá dos anos 60, final dos anos 50 e anos 60. Elvis também se aventurou como ator de cinema. O pessoal aí, mais ou menos da minha idade, deve ter aí na infância aí muitos filmes do Elvis que passavam na TV. A gente assistia, eram uns filmes musicados, é claro, né? Mas o Elvis fez mais de 30 filmes, participou em mais de 30 filmes, cantando suas canções, aqueles filmes românticos, às vezes meio dramáticos e tal. Mas o Elvis brilhou muito. Em 1956, ainda lá no início da sua carreira, ele participou do primeiro filme, Love Me Tender. Um filme assim romântico, mas meio trágico e tal. Mas um filme muito bonito, que deu origem aí também, o nome é o mesmo nome de uma música também, Love Me Tender, lindíssima do Elvis. Para a descrição, vai ter lá uma música original com alguns trechos do filme e da carreira, sendo tocado, acompanhado por uma orquestra filarmônica. Então, não percam aí na descrição essa interpretação e esse acompanhamento de Love Me Tender do Elvis. Elvis também continuou então a sua carreira. No mesmo ano ele lançou uma música Don't Be Cruel, que é um clássico dele, que ele gravou também no disco Hound Dog. A música Don't Be Cruel, de 56, que também foi, como eu disse, um estrondoso sucesso. Aí na descrição vocês vão ver o Elvis cantando num programa lá televisivo, o Ed Sullivan, muito famoso, recebeu muitos artistas final da década de 50, 60 e 70. Então tem uma gravação lá no programa do Ed Sullivan, imperdível também na descrição, dá uma olhadinha lá. É uma apresentação que ele fez em 1957, um ano depois do lançamento do Don't Be Cruel. Então, no início da carreira, aí o Elvis já começou aí arrebentando, como se diz, né? E vendendo muito, sendo aí um ícone, uma força da música mundial, porque nós não tínhamos ainda os Beatles. Os Beatles foram surgir aí alguns anos mais tarde. E Elvis tinha um vozeirão, dançava, era bonitão, e aí veio trazer aí o rock and roll e mostrar toda a sua capacidade vocal do rock que ele estava aí, estava nascendo aí para o mundo. Foi uma grande revolução cultural aí, a vinda do Elvis e outros cantores também, Chuck Berry, Bill Haley e outros aí que vieram em paralelo com o Elvis fazendo sucesso e mostrando aí toda aquela dança, todo aquele ritmo alucinante que é o rock. Elvis casou-se com Priscilla em 1968. O seu casamento sempre foi um casamento conturbado, muita turnê, e eles se separaram 4 anos depois, em 1972. Outra música também que eu gosto bastante, aí já mostrando um Elvis aí em 1972, que vai estar aqui na descrição para vocês, é a música Sylvia. Uma música aí lindíssima, eu considero uma das mais bonitas que o Elvis cantou, gravada pelo Elvis no álbum lá, Elvis Now, um álbum que fez muito sucesso do Elvis. Coincidência ou não, foi nesse ano que o Elvis se separou lá da Priscilla. E teve um problema lá com a Priscilla e tal, o casamento não durou. E justamente na gravação dessa música, apesar da música Sylvia não ter nada a ver com o Elvis e muito menos com a Priscilla, a letra da música falava aí de uma vontade que ele tinha, de um retorno, de um amor perdido e tal, e o pessoal fazia muita
comparação aí dizendo que ele estava querendo que a Priscila voltasse e tal e tal. Mas a música realmente é muito linda, vocês vão poder conferir aí. Uma música também que foi um clássico assim na carreira do Elvis é Always on My Mind, que é uma música lá de 1973 que ele gravou no disco Separate Ways, um disco assim também fantástico dele de 1973. Essa música é do compositor, músico Wayne Carson. Wayne Carson é um compositor aí americano. Ele disse que ele fez essa música assim, uma cozinha em 10 minutos lá, mexendo com algumas coisas e não esperava que tivesse toda essa repercussão e esse sucesso. Essa música foi gravada então pelo Elvis, depois fez muito sucesso com o Willie Nelson, um cantor lá de música country também, muito famoso aí nos Estados Unidos. Foi gravado recentemente pelo Michael Bublé, que é um cantor canadense também excelente, que tem um vozeirão. Também ficou muito legal. E tem ainda a gravação assim histórica, que eu acho assim incrível, do Pet Shop Boys, lá na década de 80. Naquele início lá da década de 80, com vinda dos sintetizadores, da disco music e a música eletrônica. E aí o Pet Shop Boys fez uma nova roupagem para a música. Eu considero assim uma das músicas, assim, uma das versões assim de música já gravada melhores. Sem querer ficar comparando com a interpretação do Elvis, não é nenhuma comparação, mas apenas para dizer que essa gravação ficou assim incrível, nem parece a música lá que o Elvis gravou, num outro ritmo, numa outra musicalidade incrível também do Pet Shop Boys. Então, essa música aí não tem como tirar aí essa gravação, né, importantíssima do Elvis, Always on My Mind. Muitos cantores homenagearam o Elvis durante a sua carreira, mesmo porque muitos deles, famosos, aí se basearam. Tinham o Elvis, ainda tem o Elvis como ídolo. O próprio John Lennon, que era dos Beatles, dizia que ele gostaria de ter sido maior que o Elvis Presley. Ele era um grande fã e começou imitando o Elvis, né? A sua carreira, ainda garoto, meio jovem ainda com o Paul. Depois fundou aí os Beatles. Vamos postar aqui uma música de um grande artista também, está entre os maiores artistas assim do pop rock mundial, Elton John. Elton John escreveu aí juntamente com o letrista Bernie Taupin uma música para homenagear o Elvis. Essa música chama-se Pork Swing em Tupelo. Seria aí uma tradução literal, seria aí um balançando numa cadeira de balanço numa varanda em Tupelo. Falando um pouco aí da infância do Elvis Presley, lá nessa cidadezinha onde ele nasceu. Essa música ela foi gravada pelo Elton John em 2004, no seu disco Peach Tree. E aí a música não tocou tanto nas rádios, não fez tanto sucesso, mas é uma belíssima música. Tem aí na descrição o Elvis com um vídeo e o Elton John cantando, o áudio com o Elton John cantando, o Elvis e a tradução. Uma música assim, bastante singela, bastante significativa, falando aí da infância do Elvis, que também era ídolo aí do Elton John. Eu tenho aqui em minhas mãos um álbum duplo lançado pela Som Livre logo após a morte do Elvis em 1977. É um álbum duplo com 40 sucessos, 18 deles que alcançaram o primeiro lugar nos Estados Unidos. Então, é um disco assim, tem toda a carreira aí do Elvis até a sua morte em 16 de agosto de 1977. Elvis estava com a sua carreira promissora
na metade da década de 70, mas começou a se envolver muito com álcool, com drogas. E aí começou a ter problemas também com a sua carreira musical. Elvis morreu aos 16 de agosto de 1977. A causa-morte foi problemas cardíacos, o coração dele teve alguns problemas e ele acabou morrendo. Ele não chegou a ficar doente. Um dia antes ele tinha ido ao dentista, estava correndo tudo bem, e no outro dia ele foi encontrado morto lá. Há muita polêmica, muito disque aí em cima da morte do Elvis. O fato é que ele nos deixou precocemente aos 42 anos. Com certeza voltaremos aqui em outra oportunidade para falar mais do rei do rock. Quem quiser ver algum vídeo antigo do nosso canal, é só clicar aí do lado de baixo no nosso logo e depois clicar em vídeos, que vai aparecer aí todos os vídeos postados aqui pelo nosso canal. Depois é ouvir o vídeo, ver o vídeo e depois ver a descrição aí para poder completar aí essas informações. Então, tá aí a dica para quem quiser verificar os nossos vídeos mais antigos. Então, fica aqui a nossa postagem, a nossa grande homenagem aí para o rei do rock, não poderia deixar de falar dele. Deem uma olhada aí na nossa descrição e vocês vão poder checar e verificar algum sucesso, principalmente os mais jovens aí, que só ouviram falar do Elvis, mas nunca viram aí o Elvis cantando. Veja aí por que ele é considerado o rei do rock. Grande abraço a todos e até a próxima.